Meu nome é Yashi e esta é a Natália. Vamos falar um pouco sobre o serviço REST. O termo REST foi utilizado pela primeira vez na tese de doutorado do Dr. Roy Field, um dos criadores do protocolo HTTP. Na tese, ele escreveu sobre o sucesso da internet, do www e do próprio protocolo, descrevendo o funcionamento da internet como sendo um estado representacional de transferência, em inglês Representational State Transfer, ou seja, REST, considerado como um estilo arquitetural e não uma especificação. Os serviços que seguem este estilo arquitetural são conhecidos como serviços RESTful e se baseiam no funcionamento da web e do protocolo HTTP. Este funcionamento utiliza a estrutura de recursos que podem ser definidos como qualquer coisa importante o suficiente para ser referenciada ou utilizada por um sistema. Algo que pode ser armazenado no computador ou representado como uma sequência de bits. Um arquivo de áudio, uma linha em uma tabela de um banco de dados, ou um retorno de um algoritmo, um objeto físico como um carro ou um conceito abstrato como uma emoção, tudo isso podem ser citados como exemplos de recurso. O funcionamento da web de serviços é baseado no princípio da web de páginas. Com isso, os serviços devem ser simples e abertos, e qualquer pessoa em qualquer lugar, utilizando qualquer plataforma, deve ser capaz de utilizá-los. Devem ser baseados em um protocolo universal, que para a web podemos considerar o HTTP, que é um protocolo aberto e amplamente conhecido. Os 5 princípios fundamentais de REST são: dê a todos os recursos um identificador, URI. Vincule as coisas, ou os recursos, com um link. Utilize métodos padronizados, que seriam GET, POST, PUT e DELETE. Recursos com múltiplas representações, como XML, RSS e JSON. E comunicação sem estado. Agora vamos explicar detalhadamente cada item citado anteriormente. Primeiro, dê a todas as coisas ou recurso um ID. Ou seja, tudo o que deveria ser identificado deve ter um ID. Na web, há um conceito unificado para IDs, que seria o URI. O URIs compõe um namespace global. Sua utilização para identificar seus recursos-chave significa ter um ID único e global. Ou seja, o uso de URI serve para identificar tudo o que precisa ser identificado, especificar todos os recursos de alto nível que seu aplicativo oferece, se eles representam itens individuais, conjuntos de itens, objetos virtuais e físicos ou resultados de computação. Segundo, vincule as coisas. Links são algo que nós estamos familiarizados no HTML. A relação entre links com URIs é que os links podem apontar para recursos que são oferecidos por uma aplicação diferente, um outro servidor ou até mesmo em uma empresa diferente em outro continente, pois o esquema de nomes é um padrão global. Todos os recursos que compõem a web podem ser ligados uns aos outros. Em suma, o fato de que o servidor oferece um conjunto de links para o cliente permite ao cliente mudar o aplicativo de um estado para outro, através de um link. Portanto, sempre que for possível, utilize links para referenciar recursos que possam ser identificados. Hiperlinks são os que fazem a web ser a web. Terceiro, utilize os métodos padrões. As chamadas às URIs são realizadas através de verbos HTTP. O verbo utilizado na requisição indica para o serviço que a ação deve ser realizada com um recurso. Os verbos mais comuns para serem utilizados com REST são GET, POST, PUT, DELETE.
O verbo get indica que o cliente quer obter uma representação de somente leitura do recurso, além dele suportar o caching de forma muito eficiente e sofisticada, pois, em muitos casos, o cliente nem sequer precisa enviar uma requisição ao servidor. O post é utilizado para criar um novo recurso. O put é tipicamente utilizado na atualização de um recurso existente. Já o delete, como o próprio nome indica, é utilizado para excluir um recurso existente. Esses métodos get, put e delete, além de realizar funções descritas anteriormente, oferecem também a idempotência. Ou seja, se o cliente emitir uma requisição GET e não obter um resultado, pois o cliente pode não saber se o seu pedido nunca alcançou o seu destino ou se a resposta foi perdida no caminho de volta para si, a idempotência permite que o cliente pode simplesmente emitir a requisição novamente. Para put, a idempotência funciona da maneira que basicamente significa atualizar esse recurso com base nesses dados, ou criá-lo nessa URI se ainda não estiver lá. Para o delete, o cliente pode simplesmente tentar de novo e de novo até obter um resultado, pois apagar algo que não existe não é um problema. O post, que significa criar um novo recurso, pode também ser utilizado para invocar um processamento arbitrário. Portanto, não é nem seguro nem idempotente. Recursos com múltiplas representações. Pelo fato do REST ser um estilo arquitetural e não uma especificação, não existe uma padronização sobre o formato das informações trocadas entre os clientes e os serviços. Este formato é definido no cabeçalho Content Type das requisições e respostas HTTP. Formatos utilizados na web são fortes candidatos para uso. Podemos destacar o XML, que é o formato mais popular para representação de recursos, e existem várias bibliotecas para representação de XML para várias plataformas. O seu Content Type é application/XML. Também podemos destacar o RSS e o Atom. Eles são representações XML utilizadas para publicação de feeds, muito popular em blogs e feed readers. O Atom é um formato mais recente e vem sendo cada vez mais utilizado pelos desenvolvedores e empresas. O Content Type do RSS é application/RSS mais XML e do Atom é application/Atom mais XML. Além deles, ainda temos o JSON, que é um formato baseado em texto bastante simples, e apesar de seu nome, atualmente vem sendo bastante utilizado em várias linguagens de programação, e não somente com JavaScript. O seu principal benefício é a economia da banda de comunicação entre o cliente e o serviço, pois o resultado de sua serialização tende a ser mais enxuto que o equivalente em XML. Seu Content Type é application/JSON. Comunique sem estado. É importante salientar que, embora REST inclua a ideia de não manter, isso não significa que o aplicativo que expõe suas funcionalidades não possa ter estado. Isso tornaria a abordagem inútil na maioria dos cenários. REST exige que o estado seja transformado no estado do recurso ou mantido no cliente. Em outras palavras, um servidor não deveria guardar o estado da comunicação de qualquer um dos clientes que se comunique com ele além de uma única requisição. A razão mais óbvia para isso é a escalabilidade. O número de clientes que podem interagir com o servidor seria consideravelmente impactado se fosse preciso manter o estado do cliente. Mas não devemos deixar de notar que existem outros aspectos que poderiam ser muito mais importantes. As restrições de não manter isolam o cliente de mudanças no servidor. Dessa forma, 2 solicitações consecutivas não dependem de comunicação com o mesmo servidor. Um cliente poderia receber um documento contendo links do servidor, e então faria algum processamento.
e o servidor poderia ser desligado e o disco rígido poderia ser jogado fora ou substituído e o software poderia ser atualizado e reiniciado. E se o cliente acessasse um dos links recebidos do servidor, ele não teria nem percebido. Veremos um exemplo da interação que ocorre entre o cliente e o serviço. O exemplo deste cenário é um serviço de cadastro de livros de uma biblioteca hospedado no endereço minhauri.com.br. Se o cliente do serviço quiser listar todos os livros cadastrados na biblioteca, ele faz um GET na URI/livros e recebe uma lista dos livros cadastrados. O cliente pode acessar um livro específico, fazendo um GET na URI/livros/1 e teria de retorno as informações do livro com ID igual a 1. Para incluir um novo livro, o cliente deve realizar uma requisição POST para o serviço, que responde com o código de status 201, que indica que um recurso foi criado, uma URI para acessar o recurso recém-criado e uma referência para ele. Para atualizar um livro já existente, o cliente chama o serviço na URI/livros/1, onde atualizaria o livro com ID igual a 1, utilizando o verbo put. E assim como na inclusão, o serviço também retorna uma instância do recurso atualizado. A última ação que o cliente pode fazer é excluir um livro, o que é feito através de uma requisição com o verbo delete na URI/livros/1, excluindo o livro de ID igual a 1. Um outro ponto que pode ser percebido no uso de REST é a facilidade de criação de interfaces. Primeiro, define-se uma URI de acesso. Em seguida, os verbos HTTP que serão tratados. E, por último, o formato do recurso que será disponibilizado. Este modo de funcionamento torna fácil o entendimento do comportamento do serviço, fazendo com que, uma vez entendido o funcionamento de um serviço REST, fique fácil de entender o funcionamento de outros. O que irá mudar será a URI, o formato de representação do recurso utilizado e os verbos HTTP tratados. Além dos cenários acima, existem outras possibilidades do mapeamento do código de retorno HTTP, como na validação das requisições e tratamentos de erros. Essas são as nossas referências. Obrigada pela atenção.